Iniciando então, comentários sobre segunda parte do sexto capítulo da obra A Chave para a Teosofia, Sra. Helena Petrovna Blavatsky, publicado em língua portuguesa pela editora Teosófica, quinta edição, páginas 82 até a página 84. Essa parte então fala sobre evolução e ilusão. Lembrando que eu vou realizar somente alguns comentários, então não isenta o estudante de ler o trecho na íntegra, que foi enviado aqui no grupo. E eu salientei alguns tópicos que eu gostaria de comentar. No primeiro trecho, há uma frase, né, o questionamento é feito em cima da questão de quem que cria, né, o universo. E a resposta diz que o universo não é exatamente criado, né, porque ele é a realidade visível, né, ela emana de sua causa, ela emana naturalmente de sua causa num processo cíclico e natural. E no final diz assim, né, que é considerado como uma ilusão temporária e nada mais. Somente aquilo que é eterno é real. Esse trecho ele traz uma questão que há algum tempo eu percebi na literatura teosófica, principalmente na terminologia usada pela Blavatsky, que sempre quando ela fala em real ou em verdade, ela está se referindo àquilo que é eterno. Então, na literatura teosófica, a impressão que eu tenho, e esse trecho vem comprovar essa minha impressão, é que tudo aquilo que é considerado mais verdadeiro é aquilo que é o mais duradouro. E somente aquilo que é eterno é considerado como verdade última ou realidade primordial, né? Sendo o resto somente verdades relativas ou realidades relativas por serem transitórias. Então, eu considero essa uma chave, e a gente lembra agora então o nome da obra, né, que é a Chave para a Teosofia, que justamente ela apresenta algumas chaves para a compreensão da literatura teosófica. Então, eu considero essa uma chave bem importante. Entender que sempre que é usado o termo verdade, se está falando daquilo que é causa, aquilo que é a fonte, aquilo que é eterno. E quando se fala ilusão, então aquilo que é transitório. Então, na cosmogênese é dito também que no momento que está acontecendo, né, para a consciência, toda experiência é verdadeira no momento que ocorre. Mas o problema é que depois ela passa. E eu acredito que esse seja um dos principais motivos do sofrimento humano. Então, essa impermanência da nossa realidade e a nossa ilusão de que o nosso mundo ele vai durar, né? A gente se apega aos nossos hábitos, se apega à nossa família, à nossa casa, ao nosso corpo, ao nosso nome, à nossa profissão, sendo que tudo isso é passageiro. Não que nós não devamos viver intensamente essas experiências, e devemos, né? Estamos aqui para viver essas experiências, mas sempre com, com a mente focada no fato, na verdade, isso é uma realidade, fácil de observar, de que todas essas experiências são transitórias, que cada momento é único e talvez não, nenhum momento nunca mais irá se repetir. Mesmo que tenhamos outro parecido, não será o mesmo, as pessoas não serão as mesmas, nós, com o passar do tempo, nos tornamos pessoas diferentes, né? Estamos sempre nos modificando. Então, acho que esse é um princípio muito importante para a gente entender. Outra chave que esse trecho nos revela é a de que, ah, em uma argumentação aqui do interlocutor, há, há um questionamento, né, de como a consciência por si mesma, ou seja, a nossa consciência, pode ser capaz de se manifestar a partir da inconsciência do todo, né?
Então, da nossa fonte, daquilo que na literatura muitas vezes é apresentado como e manifestado. E a resposta: é inconsciência apenas para a nossa consciência finita. Considero essa uma outra chave muito importante, né? Então, nós temos, na nossa gigante prepotência humana, né, a gente costuma imaginar tudo no universo a partir da nossa própria perspectiva. Então, nós aprendemos, claro, é algo natural, nós temos a nossa consciência, o nosso discernimento, o nosso pensamento, e nós partimos fazendo analogia de tudo que existe com a nossa própria experiência, com a nossa própria realidade transitória. E nós imaginamos que tudo que não tem uma consciência como a nossa seria inconsciente, né? Nós fazemos isso com os animais também, né, ao chamarmos eles de irracionais, né? Sendo que hoje a ciência acadêmica já comprova que os animais são conscientes, né? Talvez eles não tenham, provavelmente não tenham a autoconsciência, né, a percepção de si mesmo como indivíduo, como nós humanos somos capazes de ter. Embora acredito que ainda não plenamente, né, mas temos resquícios, né, rudimentos da autoconsciência, em algum nível. Eu acredito que quando chegarmos ao fim da nossa evolução isso será pleno, né, ao fim dessa etapa evolutiva isso será pleno, mas aí já são deduções minhas. E num outro trecho, a Blavatsky também, né, dá alguns exemplos. Ela fala aqui sobre a possibilidade de vidas em outros planetas, né, em outros mundos, e ela também diz que nós, na nossa imaginação, a gente também costuma imaginar a vida em outros planetas muito semelhante à nossa, né? Então a gente vai criando tudo baseado na nossa experiência, tudo criado à nossa imagem e semelhança. Nós criamos os nossos deuses, a nossa imagem e semelhança, na nossa imaginação, né? Nós criamos os anjos, a nossa imagem e semelhança. Imaginamos os seres humanos, só colocamos as asas ali, né? Então a gente imagina que tudo no universo parte. Isso também a gente pode analisar atualmente, né, que está em alta a, 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 o fenômeno ufológico, e eu diria a crença ufológica também, e onde, novamente, né, mesmo visitantes de outros mundos são imaginados a nossa imagem e semelhança, né, são humanoides muito parecidos conosco. E o que é bem estranho, né, se fosse um outro mundo ia gerar um ser totalmente diferente, né, não necessariamente um ser bípede, enfim, né, e simétrico, enfim. Ah, e ela completa dizendo isso, né, que mesmo a vida no planeta Terra, ela é extremamente variada, né? Ela diz aqui da alga marinha ao cedro do Líbano, da água viva ao elefante, né? E assim ela vai usando alguns exemplos, então, que mesmo a vida no planeta Terra, ela é extremamente rica e variada. Então, por que que a gente acredita que no universo ela não seria, né? Mas trazendo então que a literatura teosófica ela corrobora a ideia de que há vida em outros planetas, né? Mas ela diz que provavelmente seja tão variada, né, e diferente que a gente não consegue nem imaginar como seria. Nós nem conhecemos todos os tipos de vida que há no nosso próprio planeta, né? E geralmente a ciência acadêmica nos surpreende com algum novo uma nova configuração biológica aí que nós nem éramos capazes de imaginar anteriormente. Na continuação desse trecho, há o questionamento de onde vêm essas evidências, né, dessas afirmações que estão sendo feitas. Então, é dito que a origem, né, jamais seria aceita pela ciência acadêmica, são o testemunho de sábios e videntes de todos os tempos, né? Essa é uma questão, então, da origem, né, da ciência oculta, como chamamos. E que ela é científica, porque ela foi baseada na observação, ela foi baseada na observação comparativa, né? O que um desses sábios videntes via tinha que ser comprovado pelo outro sábio vidente,
para que só assim fosse aceito como uma verdade. Inclusive ela diz, né, que enquanto na ciência acadêmica são levantadas inúmeras hipóteses da mesma questão, ah, na ciência oculta só é aceito como verdade depois do testemunho de vários, eles chegam a um senso comum. É claro que na explicação, ela até usa aqui o exemplo da obra Budismo Esotérico, né? Que ela diz que nos detalhes da explicação, o autor pode ter falhado, pode ter, né, cometido alguns pequenos equívocos, mas as ideias principais da obra, e de assim como outras obras teosóficas, apresentam em essência leis universais, que valem, né, para a nossa existência e possivelmente para outros mundos também. Essa questão do testemunho, eu costumo pensar bastante naquela questão que as pessoas dizem, né? Ninguém sabe se há vida após a morte porque nunca ninguém voltou para contar. E eu sempre penso, né, com inúmeras manifestações e incontáveis médiums e aparições e materializações que a gente tem relatos, muitos já voltaram, né, para nos contar. Ao testemunho. Os testemunhos são ignorados. Claro que muitos são falsos, claro que muitos, né, não são reais, ou podem ser alucinações, ou outras coisas, mas a questão é que não há nem ao menos a investigação, não há nem ao menos o interesse científico nesses testemunhos. Então, mas ninguém pode dizer que os testemunhos não existem, né? Eles existem e existem em abundância. O que não existe é talvez a investigação do meio acadêmico quanto a esses tipos de assunto. Por isso que eles ficam, né, relegados aos ocultistas, teosofistas, espiritualistas em geral. Sobre essa questão da ciência acadêmica versus a ciência oculta, né? Então eu percebo que a diferença principal é que a ciência acadêmica, basicamente, ela analisa os efeitos, as consequências, enquanto a ciência oculta tem o seu foco principal nas causas, né, na fonte da manifestação, que não podem ser analisadas com aparelhos criados pelo ser humano, né, no geral. Então a Annie Besant dizia, né, que a única diferença entre a ciência oculta e a ciência acadêmica é que uma usa microscópio, telescópio, né, usa aparelhos criados pelo ser humano, enquanto a outra usa as faculdades dos próprios seres humanos. Né? Então a clarividência e entre outras faculdades que não podem ser, que nem todos possuem essas habilidades, né? É por isso que ela não pode ser, por enquanto, né, contemplada ou experimentada por todas as pessoas. Né? A questão da ciência acadêmica é que todos têm que ser capazes de reproduzir o experimento. Mas como se usa aparelhos externos, então isso é possível. Mas quando se usam faculdades internas, nem todos nós possuímos as mesmas faculdades desenvolvidas, né? Ou não desenvolvidas no mesmo nível. Então, para eu realizar o experimento para comprovar ou não, né, o testemunho de um clarividente, eu necessito ser também um clarividente. Né? Enquanto eu não tiver essa capacidade, eu não sou capaz de realizar uma investigação nesse sentido. Aí me cabe ah, ou acreditar no testemunho que, né, eu posso usar minha inteligência, né, e realizar analogias, né, eu posso realizar outro tipo de investigação, né, investigação literária, né, ou mesmo uso da própria intuição e dedução e insights, mas enquanto eu não tiver essa faculdade plenamente desenvolvida, eu não vou poder contribuir nessa investigação da ciência oculta.